Caso Hitler tivesse uma lápide, com certeza o local seria vandalizado com grafites e até depredado. Afinal, o nazista é um dos homens mais odiados da história. Porém, isso não aconteceu. O motivo é óbvio. Adolf Hitler não teve uma lápide ou sequer um enterro convencional. A partir disso, surge uma pergunta. Mas o que aconteceu com o corpo de Hitler? Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber aqui no canal Fatos Desconhecidos. Em 1945, a Alemanha estava perdendo a Segunda Guerra Mundial e encontrava-se cercada pelas tropas soviéticas do lado oriental e pelas tropas estadunidenses do lado ocidental. Hitler percebeu que não tinha escapatória e começou a ficar paranoico. Por isso, buscou abrigo em um bunker em Berlim. Até mesmo seus próprios generais estavam desobedecendo à medida que os soviéticos chegavam. Mas o líder estava decidido a não ser capturado. Lá mesmo no bunker, o alemão se casou com sua amante de longa data, Eva Braun. E então ditou seu último desejo e seu testamento para sua secretária. Na verdade, ele já tinha um plano para tirar sua própria vida. Hitler estava com cápsulas de veneno na ocasião, porém desconfiava também delas por conta das traições de alguns dos seus homens. Para testá-las, ele as deu para seu cachorro Blonde, que morreu imediatamente. Bem, para Hitler, era apenas mais um para sua grande lista de assassinatos. O nazista entrou com sua amada para sua sala e se preparou para o fim. Stalin, o líder da União Soviética, tinha oferecido uma medalha para aquele que encontrasse Hitler vivo. O soviético queria trazer o alemão como um exemplo. Porém, isso não aconteceu. Os nazistas encontraram Hitler e Eva Braun mortos, enquanto a sala cheirava a queimado e pólvora. A mulher morreu por envenenamento, pois não tinha feridas. Já Adolf Hitler tinha um ferimento que sangrava em sua têmpora, ou seja, tinha atirado contra si próprio. Os nazistas, obviamente, não queriam que os inimigos se apoderassem dos corpos. Liderados por Joseph Goebbels, os soldados enrolaram os cadáveres em tapetes, encheram de papéis com gasolina e simplesmente queimaram tudo. Inclusive, tudo isso do lado de fora da construção, enquanto a batalha rolava solta em Berlim. Bom, o corpo não foi totalmente destruído, mas ficou irreconhecível e foi enterrado em uma cratera de bomba próxima. Deveria ter sido o fim da história do corpo de Hitler, mas não foi. Stalin não se deu por satisfeito. O Exército Vermelho cavou e conseguiu achar partes que foram identificadas como restos dentários de Eva e Adolf. Stalin achou que tudo parecia muito o que Hitler gostaria que eles pensassem. Ele havia morrido e não haveria julgamento ou punição. Então, o líder russo negou que o inimigo tivesse partido. E foi assim que começou a grande conspiração em volta do corpo de Hitler. Um mês depois dos restos dentários serem achados, Stalin pediu para que investigassem possíveis meios de fuga que Hitler poderia ter usado. O líder chegou a dizer durante a conferência de Potsdam que ele tinha ido ou para a Espanha ou para a Argentina. Claro que declarações do tipo geram graves consequências. Ainda mais porque, na época, ainda existiam muitos que eram leais a Hitler. O ex-embaixador nazista Otto Abetz, por exemplo, começou a confirmar que Adolf estava vivo e se escondendo. Logo, as forças aliadas precisaram lidar com nazistas que não se rendiam, afinal, seu líder ainda permanecia vivo. Os governos precisaram intervir por conta disso, e uma divisão de inteligência britânica decidiu investigar os boatos espalhados por Stalin.
Claro que não encontraram uma evidência sequer do líder alemão ainda estar vivo. Mesmo assim, as conspirações não terminaram. Nos Estados Unidos, cartas começaram a aparecer de um autor que se denominava Führer número 1. O homem dizia que era Hitler e que estava se escondendo em Kentucky. Ainda por cima, não tinha desistido da guerra. O Führer disse ter construído túneis embaixo da capital Washington, que estavam cheios de bombas nucleares e que iriam acabar com os Estados Unidos. Óbvio que não era Hitler nem de longe. O tal do Führer era um mineiro que usou a fraude para ganhar milhares de dólares antes de ser preso por falsificação de correspondência. Outra conspiração foi a realizada por Arthur Mackensen, que nem era um figurão do exército alemão na Segunda Guerra, mas dizia que o destino tinha deixado sobre ele o maior papel de todos. Em 1948, Mackensen falou para alguns jornais que 5 dias depois da suposta morte de Hitler, tinha fugido de Berlim em um tanque, levando Hitler e Eva no processo. Após terem suas mortes forjadas, o casal conseguiu pegar um avião e foi para a Argentina, como Stalin havia dito. A história simplesmente não tinha qualquer evidência clara e muitos nem sabiam se esse tal de Mackensen realmente existia. Algo que ninguém se perguntava era o seguinte: se Hitler não morreu, quem foi enterrado naquele dia? Para os conspiracionistas, isso também foi planejado. O líder era tão paranoico a ponto de andar com alguns sósias seus, a fim de prevenir um assassinato. Talvez um dos sósias tenha morrido no lugar do seu chefe, para que sua fuga fosse acobertada. Depois de um tempo, a maioria dos aliados concordava que Adolf estava morto. Em contrapartida, Stalin continuava em sua conspiração. Isso porque o fato do líder ainda estar vivo dava mais um motivo para que a União Soviética continuasse sua ocupação na Alemanha pós-guerra. O ditador soviético até impedia várias investigações no bunker onde ocorreu a morte, até que chegou um momento em que o russo realmente queria saber a verdade. As forças de inteligência soviéticas pegaram sangue do local e descobriram que era do mesmo tipo de Hitler. Também cavaram ao redor do bunker e encontraram uma caveira que tinha uma ferida de bala. Bom, parece que a verdade era justamente o que os não conspiracionistas diziam: Hitler morreu no bunker. Então o problema foi resolvido? Mais ou menos. Apesar de todos saberem que o ditador estava morto, ninguém realmente sabia o local onde ele estava. Isso porque os soviéticos desapareceram com o corpo. Hitler provavelmente não merecia uma lápide. E talvez ela se tornasse uma espécie de ponte para os neonazistas. Mas as pessoas queriam mais transparência sobre o caso. Claro que não receberiam daqueles que investigaram a morte, pois os grupos eram as agências de espionagem mais temidas do planeta. A história mudou nos anos 90, quando a Rússia deixou de ser União Soviética e se tornou mais aberta ao mundo exterior. Um dossiê chamado O Livro de Hitler foi divulgado em 2005, contendo as informações recolhidas pelos soviéticos. Esses arquivos já estavam nos segredos da União Soviética desde o governo de Nikita Khrushchev, nos anos 50 e 60. A verdade é que a investigação tinha seguido normalmente, porém, os agentes não queriam mandar apenas uma página do documento para Stalin, dizendo que Hitler estava morto. Então, acabaram preenchendo um pouco mais o relatório com outras informações. O arquivo se tornou um documento elaborado sobre o governo de Hitler e continha centenas de documentos nazistas secretos, além de entrevistas com oficiais alemães aprisionados. O dossiê de Hitler é um
compilado completo sobre o sistema político nazista e sobre a decadência mental de Adolf enquanto perdia a guerra. O problema é que algumas informações ali não eram tão precisas, já que os escritores estavam trabalhando para Stalin e, portanto, tinham que produzir tudo pisando em ovos. Isso porque o ditador não era dos mais compreensivos. Além disso, as entrevistas com os oficiais nazistas provavelmente foram feitas mediante tortura, o que tirava toda a credibilidade desses relatos. Bem, voltemos a falar do corpo de Hitler. O dentista pessoal do ditador e seus ajudantes, que cuidaram do líder nazista por anos, examinaram os dentes dos restos encontrados e concluíram que eram realmente os dele. A conclusão apontava para o que a maioria concordava. Hitler e Eva foram envenenados. Adolf ainda acelerou o seu falecimento disparando contra a própria cabeça. Lembra que, apesar de incinerados, os restos mortais não foram completamente destruídos? Então podemos deduzir que alguém recolheu alguns ossos que sobraram. Em 2009, mais detalhes sobre isso foram dados. O general russo Kristoforov, arquivista do Serviço de Segurança russo, alegou que o corpo estava sob domínio soviético desde aquela época e até os anos 80. Nessa época, a KGB incinerou completamente os restos e jogou as cinzas em um rio alemão para garantir que ninguém, nem mesmo neonazistas fanáticos, encontrasse qualquer resquício de Hitler. Conspirações sempre rendem boas histórias, não é? E o que mais acontece em boas histórias é um grande vilão, aparentemente morto, retornar quando o herói menos espera. Talvez por isso que as conspirações sobre Hitler sempre acontecem, mesmo que se saiba que agora nem mesmo suas cinzas sobraram. O que você acha que teria acontecido se ele realmente tivesse vindo para a América Latina? Enfim, muito obrigado por sua companhia mais uma vez. Vejo você logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!